Bom dia a todos. Que o Divino Mestre desça sobre bênção de luz e paz para cada um de nós, né? Nesse domingo ensolarado, né? Calorense, mas devemos agradecer por estarmos aqui. Então vamos nos organizar mentalmente, adquirindo paz interior, nos resguardando do amor divino, para nos dar a proteção divina e a cura da vossa alma. Sejamos trabalhadores da última hora. Podemos consolar a todos que estão ao nosso lado, do nosso lar, e também aqueles que nos acompanham, e é o nosso grande objetivo, a comunicação com os Espíritos. Pela sua infinita bondade, Mestre, abrandai a dor de cada um, confortai aqueles que querem caminhar dentro do amor e da paz, através dos exemplos, dai-nos a cura, graças a Deus. Graças a Deus. Palestrante do dia de hoje, ou dessa manhã, nosso professor Salles Almeida, nos trazendo o tema, o Cristo Consolador, o jogo leve. E agora eu pedi aqui ao nosso amigo e irmão, Dr. Judivan, para ler o minuto de sabedoria. Bom dia a todos. Bom dia. Procure interessar-se pelas crianças, que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares. Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi, um dia, uma criança pura e inocente como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei, meu irmão? Vós os perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai a essas palavras de misericórdia com as da oração, tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tão frequentemente quanto a ofensa lhe seja feita. Ensinarás aos teus irmãos, e esses esquecimentos de si mesmo que os torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não pedindo jamais a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestiais faça por ti. Não tenha Ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que o seu perdão desce para apagar as tuas faltas. Fica aí o Evangelho para cada um ver o alto perdão a todos. E agora eu vou passar para o nosso palestrante. Fica à vontade, sabe? Obrigado. Vamos começar. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, Deus.
Sejam todos bem-vindos para mais um momento de alimento espiritual, de aprendizado e de reflexão para o nosso amanhã. Esse tema me chamou a atenção porque ele nos traz a grande preocupação de Jesus em nos ajudar, em aliviar o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas decepções, e também nos mostrar o norte ao qual nós devemos seguir, ou para onde nós devemos ir. Esse tema, o Cristo Consolador, e o subitem 1 e 2, o jugo leve, ele traz em um momento ímpar dos seus ensinamentos, onde a multidão carecia de algo mais palpável, de algo mais forte, para que todos pudéssemos compreender a importância de Deus e do Cristo de Deus para conosco. Quando ele inicia os seus ensinamentos àquela multidão carente de conhecimento e de amor, ele cita dois objetos bastante comuns naquela região, como ele fazia sempre com as suas parábolas, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ou que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei comigo, ou de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis, ou encontrareis, o descanso ou o repouso das vossas almas. Porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. E quem registrou esse momento ímpar dos ensinamentos de Jesus foi São Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30. Está em todos os livros sagrados esse registro importantíssimo para o nosso entendimento, para a nossa compreensão do quanto Cristo está ao nosso dispor. Para quem não sabe, jugo nada mais é do que aquele madeiro que une os dois bois, que aqui nós chamamos de canga de boi. Quem ainda não conhece aqui a canga de boi? Para que o boi possa carregar o carro de boi, tão comum em nossa região, principalmente na época da evolução industrial, que nós não tínhamos ainda os meios de transportes que temos hoje, como os caminhões, etc. Nós usávamos os carros de boi. E lá na região aonde Jesus nasceu, também se trabalhava com o mesmo equipamento, tá? Então era muito conhecido o jugo, que nada mais é do que a canga de boi, e que tem como finalidade unir, para que nenhum boi fuja para os lados, ou fuja do seu maior objetivo. E o sentido espiritual que Jesus coloca, dizendo que o seu jugo é leve, ele está falando que quando nós escolhemos segui-lo, quando nós escolhemos praticar o seu evangelho, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas decepções
tornar-se-ão mais leves. E quando ele fala do fardo, também tem o mesmo sentido. Quem é aqui que não conhece um fardo de capim, um fardo de arroz, um fardo de plástico, um fardo de refrigerante, enfim. Nós sabemos que todo fardo tem peso, tá? E esses fardos, espiritualmente falando, conforme Jesus aqui citou, é a forma que nós vamos usar para carregá-los. Veja, por exemplo, se as minhas forças permitem apenas levantar um fardo de 20 quilos, eu jamais vou escolher um de 50, porque aí eu vou me machucar. E isso também está relacionado às nossas escolhas. Se eu sei que aquela pessoa que eu vou escolher para a minha vida é uma pessoa egoísta, é uma pessoa de temperamento forte, é uma pessoa desonesta, eu preciso ponderar. Será que eu tenho condições de carregar esse fardo? Porque se eu vir que eu não tenho condições de carregar essa cruz, é melhor eu não escolher. É melhor eu procurar uma cruz ou um fardo que esteja em minhas condições de carregá-lo sobre os meus ombros. E além disso, nós sabemos também que Jesus também pronunciou isso: eu não vos dou fardo mais pesado do que podeis carregar. E não dá mesmo. Só que nós somos tão teimosos, que às vezes nós pegamos fardos mais pesados do que podemos carregar. A minha mãe dizia uma coisa muito interessante quando nós éramos crianças. Eu digo nós porque nós somos 10 irmãos. Meu filho, tome bastante cuidado, porque quem não pode com um pote, não pega na rodilha. E ela falava isso baseado na nossa diária, no nosso dia a dia comum, porque naquela época ainda se carregava água em pote, enchia o pote e levava o pote cheio. Depois é que as coisas melhoraram, que aí começou os galões, as ancoretas dos animais para abastecer a nossa casa. Mas antes disso era levada em potes mesmo. E aí surgiu essa frase: não pegue no pote quando não pode, não pegue na rodilha quando não podes com um pote. E ela trazia isso para a nossa vida real. Se você não suporta algo, se você não pode carregar algo mais pesado do que o que você possa, não se envolva, não aceite, desista enquanto é tempo, porque você vai se machucar. Então Jesus trouxe esse ensinamento naquele momento com essa finalidade, justamente para mostrar duas coisas interessantes. E aqui também nesse ínterim, ele não diz que vai carregar o nosso fardo. Ele diz assim: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele jamais afirmou que vai carregar o nosso fardo. Até mesmo porque, meus irmãos, Jesus também carregou a sua cruz. E muito mais pesada do que a nós, o seu madeiro, que lhe deu o ponto final, foi crucificado sobre ele. E isso num grande ato de amor por todos nós. Que aí fica inclusive uma indagação para a nossa reflexão depois. Será que nós, no lugar de Jesus, seríamos capazes de doar a nossa própria vida por amor à humanidade?
Será que nós seríamos capazes de percorrer o caminho do Calvário até o Gólgota para ser crucificado, morto e sepultado, como diz na oração, pelos nossos irmãos em dores, em sofrimento, como ele disse aqui, em aflições? Será que nós seríamos capazes de doar uma vida em prol das demais vidas, como Jesus o fez? Fica a reflexão, meus irmãos, que cada um responda de acordo com a sua consciência. Mas ele não dá só esse exemplo, ele vai mais além. Amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos, fazei o bem àqueles que nos perseguem, que nos... O que nós queremos mais? Que ele chegue e abra nossa cabeça e coloque dentro? É só o que falta. Porque o roteiro, o guia, o modelo, nós já temos, meus irmãos. O que nos falta então? Colocar em prática, meus filhos. Colocar em prática. Porque enquanto nós não decidirmos colocar esses ensinamentos na prática, nós não vamos evoluir. Quando ele diz também em um outro momento espetacular, que aqui me lembro, eu me vou e vou vos preparar o lugar junto do Pai, para onde eu estiver, vós também estejais. Você sabe o que ele disse nesse momento de alta reflexão e informação e afirmativa? De que nós temos o tempo que for preciso para a nossa evolução. Mas aí fica uma indagação importante. Quando ele disse em um outro momento: até quando vos sofrereis? Até quando estareis convosco? Quando é que nós vamos mesmo decidir deixar a dor de lado? Quando é que nós vamos deixar de convidar a dor para adentrar em nosso lar? Quando? Enquanto nós não mudarmos os nossos pensamentos equivocados, as nossas ações equivocadas, as nossas escolhas equivocadas, a dor não vai se afastar de nós, meus filhos. Porque nós, aceitando ou não, este mundo é governado pela força dos nossos pensamentos. E quando Jesus nos convida a amarmos uns aos outros, como Ele amou, como Ele exemplificou, Ele está nos mostrando que somente através do amor, do perdão, da caridade, nós podemos nos libertar de uma vez por todas das nossas mazelas. E, pasmem, ainda existem criaturas que já foram e voltaram 500 vezes, já tem 500 encarnações em média, segundo o nosso irmão Divaldo Franco, e ainda não mudaram. Graças a Deus existe um fato importante relacionado às reencarnações. Nós não retroagimos, graças a Deus. Ou nós estacionamos ou nós evoluímos. Isso é um feito importantíssimo, saber disso. Nós estacionamos ou evoluímos. Mas o bom, meus filhos, não é estacionar, é evoluir, é galgar, é conquistar um degrau, pelo menos a cada encarnação. De um em um a gente chega lá. Veja só, se nós tivéssemos conseguido conquistar um degrau, nós já tínhamos 500 degraus.
talvez não precisássemos mais reencarnar nesse mundo de provas e expiações, ou seja, de reparação, de dor, de sofrimento e tantas outras coisas mais, que nós ainda insistimos em carregar conosco. Tudo por falta de amor. E nós não temos, irmão Yuri, nenhum direito de culpar Deus em absolutamente nada com o que nos acontece. Vou provar. Deus preparou tudo para nós. Nos proporcionou esse orbe espetacular, maravilhoso, que tem tudo de bom. E muitas vezes o homem é tão mau, que ainda destrói florestas, mata os animais, seca as fontes e às vezes até a si próprio. Mas voltando ao que eu disse a princípio, nós tivemos nossas encarnações em um mundo primitivo. Mas aí veio Jesus, na hora que terminou essa fase de evolução da nossa terra, para que ela passasse para a segunda fase, que é essa que nós vivemos hoje ainda, que é de provas e expiações. E aí, nessa fase da nossa evolução humana, nós vivenciamos a fase primitiva também, aonde nós vivenciávamos apenas os instintos, que infelizmente boa parte da população do mundo de hoje ainda vive sobre o domínio dos instintos animalescos. Vencemos essa fase. Passamos para a fase das sensações. É a nossa segunda fase evolutiva. Das sensações. Onde nós já formávamos os grupos e trabalhávamos juntos. Vencemos essa fase também. E passamos para a fase dos sentimentos. A fase dos sentimentos, ela é o prelúdio do amor, segundo nos informa Santo Agostinho, e também o nosso irmão Lázaro. Ela é o prelúdio do amor, ou seja, é o princípio do amor que já devíamos estar colocando em prática. Vencemos essa fase. E agora, aqueles que já conhecem o Evangelho e vivenciam, já estão praticando a lei de amor. Essa é a fase em que todos nós, cristãos ou não, deveríamos estar vivenciando a fase do amor, tal qual Jesus nos ensinou. Mas Jesus, na sua sapiência infinita e grandiosa, conforme registrou lá em João 15, 17, disse: eu vou mandar um Consolador prometido, tema central, para que ele vos esclareça tudo aquilo que eu vos tenho dito e vos ensinará muitas outras coisas. Olha que massa, que nada mais é do que a doutrina espírita, tida como a vinda de Jesus através da espiritualidade, porque a doutrina espírita, como o próprio nome diz, espírita, não é do homem, não é de Kardec, não é de nenhuma igreja, é dos espíritos. É tanto que nós costumamos dizer a doutrina dos espíritos. E sabem por que isso foi planejado dessa forma tão segura? Porque a espiritualidade já sabia que mesmo depois de Kardec e sua equipe codificar a doutrina dos espíritos, eles iriam queimar todos os livros que foram lançados naquela época.
e foram queimados. E foram queimados na França. Mas logo outros livros foram escritos, e a espiritualidade trouxe, através da revista espírita e de milhares de livros ligados ao espiritismo, os mesmos esclarecimentos, as mesmas informações, os mesmos conhecimentos que nós necessitamos para a nossa evolução. E se hoje tudo o que está escrito, só Chico foram mais de 450 livros, só Chico Xavier, mais de 450 livros até a sua morte. Se tudo isso for queimado hoje, a doutrina não cairá, porque os espíritos estão por toda parte, em todos os lugares do universo, não apenas do planeta Terra, e tudo logo será reconstituído novamente. É maravilhoso isso, não é? Vejam como as coisas de Jesus são perfeitas, assim também como suas promessas não cairão. Não cairão. E eu provo isso através das suas próprias afirmativas. Pedi e obtereis. Batei a porta e a porta se vos abrirá. Pedi e obtereis. Então, meus irmãos, o que é que nos falta mais? Eu repito, que Jesus venha e abra a nossa cabeça e coloque o seu evangelho dentro. Só isso que está faltando. Porque na sua época, lá no ano de 1857, mas precisamente em fevereiro de 1857, quando foi lançado o primeiro livro do Quinteto Espírita, que foi o Livro dos Espíritos, os meios de comunicação eram limitados. Nós não conhecíamos nem mesmo o telefone móvel ainda, ou melhor, o telefone fixo. Imagine o móvel. Mas hoje nós temos N meios de comunicação, e a doutrina está sendo divulgada em todos esses meios, porque nós aproveitamos cada oportunidade, como Jesus assim o fez, para divulgar a doutrina, para divulgar os ensinamentos do Cristo. Nós aproveitamos cada momento. Nesse momento, nós estamos ligados ao vivo, irmão Yuri? Gravando. Estão gravando? Mas assim que ele lançar nas redes sociais, nós seremos ouvidos e vistos em qualquer lugar deste planeta. No Brasil, ou na China, ou na África, nos mais ínfimos lugares do planeta, através das redes sociais. Então nós não abraçaremos os ensinamentos de Jesus se não quisermos, se ainda não estivermos prontos para abraçá-los. Porque assim foi na época de Jesus e hoje ainda não é muito diferente. Quando Jesus fala aos seus discípulos, não vade aos gentios, é porque, meus irmãos, os gentios, que ainda eram um povo pagão, ainda ignorava a existência de um Deus uno, de um Deus de amor e de verdade. Então não adiantava os discípulos pregar para um povo totalmente cego de tudo. Era muito melhor que eles começassem a trabalhar, como assim o fizeram, para quem já estava com a mente aberta para os novos ensinamentos, para o Novo Testamento, para as novas informações que o Cristo nos trouxe. Percebem que hoje ainda é assim. Ainda existem criaturas que se dizem ateus, que dizem ignorar a existência de Deus. Que barbaridade, não é? Mas nós respeitamos. É a escolha de cada um. Assim como nós somos livres para escolher a nossa família, que ainda começa na espiritualidade, para escolher a nossa religião, para escolher os caminhos que devemos seguir,
respeitamos todos os outros ideais, sem nenhum problema. Cada um escolherá o caminho certo, no momento certo. Tá bom? Então, meus irmãos, pode passar, Yuri. Pode passar mais um pouco, até o Consolador permitir o outro. Aí. Isso, o jugo leve. Eu gostaria que você... A próxima, por favor. Isso, eu já adiantei aqui. Ok. Se me amai, guardai os meus mandamentos. Como eu antecipei, né? E rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que todos nós conhecemos muito bem, a quem o Pai o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Repito o que eu disse, João 15, 17 a 20. Então, isso são as afirmativas positivas e seguras de Jesus para a nossa caminhada. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, de que nunca estivemos, não estamos e nem estaremos sós. Nunca. Pode passar. Ele prossegue dizendo: de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. Se vocês observarem o que eu comecei dizendo desde o princípio, essas perguntas já estão respondidas. De onde nós viemos? Nós viemos da erraticidade, fomos espíritos errantes, pedimos uma oportunidade a Jesus e Ele nos deu. Mas a grande questão é: estamos fazendo jus a essa oportunidade? Precisamos refletir sobre isso, porque nas filas, almejando uma reencarnação, existem pelo menos 22 bilhões de espíritos. Gravem essa cifra: 22 bilhões de espíritos almejando uma oportunidade de reencarnar na Terra. O que somos? Fato. Somos hoje, meus irmãos, os que nós fomos ontem. Nós somos hoje o que nós fomos ontem. E gravem também nos seus córtex espirituais. Seremos amanhã o que nós formos hoje. Se nós nos tornarmos hoje bons cristãos, plantarmos boas sementes, caminharmos por caminhos limpos, se buscarmos a porta estreita conforme nos ensinou Jesus, amanhã seremos exatamente o que escolhemos hoje, o que praticamos hoje, o que somos hoje. Não tenham dúvida disso. E o que estamos fazendo aqui? Cada um tem consciência das suas atitudes, das suas práticas. Cada um busque em si essa autorreflexão. É isso mesmo que eu quero ser? É isso mesmo que eu quero para mim e para aqueles que me rodeiam?
É isso mesmo que Deus quer que eu seja? Será que o que eu estou fazendo está mesmo agradando a Deus? Ou eu estou tentando burlar as suas leis? Eu estou tentando infringir as suas leis. E ai daquele que infringir as leis divinas. Porque um dia responderá. Ninguém é obrigado a semear, mas toda semente que nós semearmos, seremos obrigados a colher os frutos que ela produzir. E aí é onde ele diz que não sairás de lá enquanto não pagares até o último cêntimo. Não sairá. Portanto, a doutrina espírita veio cumprir a promessa de Jesus, nos consolar perante as nossas dificuldades, perante as nossas escolhas equivocadas, perante os nossos problemas, sejam eles quais forem. Pode passar, meu filho. Algumas folhas para frente. Lá onde tem o Consolador que fala na fé no futuro. A libertação dos sofrimentos. Bom, legal. O que nós realmente devemos fazer para nos libertar dos fardos pesados que nós carregamos hoje? Existem soluções ou não? A reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus, é o caminho mais seguro para nos livrar dos fardos pesados e mais pesados que estão hoje machucando, ferindo os nossos ombros. Mas pasmem de verdade. Todos esses fardos que nós carregamos hoje, meus irmãos, são frutos das nossas escolhas. E muitos deles estão relacionados à falta de perdão. A falta de perdão verdadeiro. Aquele perdão que vem do coração. Não aquele que sai dos lábios, que diz apenas: eu te perdoo, desde que você não faça de novo. Isso não é perdão, isso é dos lábios. Perdão tem que vir do coração. Veja como isso funciona. Seu Chico me contrariou em um certo momento, me trapaceou em um negócio que eu confiei em suas mãos. Isso me prejudicou de veras e eu não o perdoei. Quando eu não perdoo, eu crio em minha psicosfera espiritual uma mancha negra. Essa mancha negra se aloja no meu perispírito e também no meu corpo físico. É uma mancha negra que envolve o meu chakra cardíaco, me trazendo sérios desequilíbrios emocionais. E se eu não buscar o perdão para com ele, essa energia negra que envolve o meu coração, o meu chakra cardíaco, me trará problemas futuros gravíssimos. Porque assim, quem não perdoa, gera ressentimento. Quem gera ressentimento, gera sede de vingança. E quem tem sede de vingança, busca energias negativas. Busca fazer o mal e desejar o mal ao outro. Antes que
que eu esqueça um informativo importante. O amor liberta, não é? Mas o ódio algema, aprisiona, como disse a nossa irmã. Se você quer se algemar a alguém, odeie. Odeie. Porque alguns escritores falam que é mais difícil odiar do que amar. Eu não concordo. Odiar é fácil, porque nós estamos acostumados a não perdoar. E quem não perdoa, odeia. Difícil mesmo é amar. Quando Jesus falou essa frase, amemos os nossos inimigos, foi o maior conflito mundial. Até hoje, metade dos cristãos não compreendem essa mensagem de Jesus para amar os nossos inimigos. Veja só, como eu posso amar alguém que matou o meu filho? Alguém que assassinou o meu pai? Alguém que me trapaceou, que me deixou na lona? Como? Mas vejam o que Jesus nos ensina mais adiante. O futuro, meus irmãos. Eu não sou semente para permanecer aqui durante todo o tempo. Nós estamos passando aqui por um aprendizado, como eu disse no início. É um aprendizado. Logo eu vou voltar para a pátria espiritual. Portanto, eu não vou permanecer aqui. Por isso é que eu tenho que perdoar e amar. Vejam o que aconteceu com o nosso maior médio de todos os tempos, depois de Moisés e Jesus, que passou aqui pela terra, que é Jesus, que é Chico Xavier. Depois de Jesus, que é Chico Xavier, repito. Ele lá nas suas tarefas diárias, viajou e deixou aos cuidados do seu filho o seu cão de estimação, o seu cachorrinho de estimação, aquele que nós vimos aqui na imagem. O danado do cachorro deixa de adoecer justamente quando o Chico não está lá. O Chico, seu filho adotivo, pediu ajuda ao vizinho. O vizinho simplesmente decidiu fazer o quê? Sacrificar o cachorrinho de Chico. Toda vez que Chico chegava e ia alimentar o cachorro, ficava brincando com ele, era o seu companheiro de terapias, vamos dizer assim. Quem tem um cachorrinho aqui sabe o quanto a gente se apega a ele. É muito bom fazer carinho, brincar com o cachorrinho, não é? E quando o Chico chegou, que procurou o cachorrinho, nada. Perguntou ao seu filho: cadê o cachorro? Ele disse: não, Chico, eu entreguei a fulano e foi preciso. Fulano decidiu sacrificar o seu cachorro. Chico criou inconscientemente essa mancha negra, essa sombra negra envolvendo o seu coração por falta de perdão. Ele não perdoou o seu vizinho por ter sacrificado o seu amiguinho animal, o seu cachorrinho. Os trabalhos prosseguiram. Chico estava datilografando, que naquela época só tinha datilografia, um de seus livros. E numa certa noite ele não conseguiu datilografar uma frase sequer. Quando ele clicava na letra A, saía B, saía C, saía D, olha, foi o caos. Pediu ajuda a Emmanuel. Emmanuel disse: Chico, você vai ter que fazer um sacrifício agora, para poder você continuar trabalhando comigo. Emmanuel, eu não fiz nada. Fez. Cadê seu cachorrinho? O vizinho matou. Ele disse: por isso mesmo. Há uma mancha negra envolvendo o seu coração. E é por isso que você não está conseguindo se concentrar, nem digitar uma palavra sequer de forma correta. E aí, mano, o que eu vou fazer, pelo amor de Jesus? Vou lhe dizer agora.
Vá lá no seu vizinho, peça perdão para ele. Imagina, Chico não fez nada, mas tinha que ir lá pedir perdão. Porque ele gerou a mágoa gerou o ressentimento. E pergunte para ele o que é que ele realmente está precisando nesse momento. O que é que ele está mais precisando? Aí Chico imaginou 1000 coisas. Meu Deus, tomara que ele esteja precisando só de uma feira. Isso passando na cabeça de Chico. Ele chegou lá, falou com ele, disse: meu irmão, eu vim lhe pedir perdão porque eu fiquei com raiva de você, porque você matou meu cachorro. Ele disse: mas ele precisava ser sacrificado, Chico. Eu disse: mas eu não sabia. Então está perdoado. Mas eu quero mais uma coisa. Isso o que é? O que é que você mais precisa nesse momento agora da sua vida? Ele disse: eu não acredito, Chico. Foi Deus quem te mandou aqui. Eu preciso de uma máquina de costura moderna. Quando o Chico pensou assim: meu Deus, esse mês meu dinheiro não dá nem para pagar o armazém. Como é que eu vou comprar uma máquina de costura industrial cara como esse homem quer? Emmanuel disse: te vira. TV, mas não é TV que assiste, não, é te vira. No outro dia Chico foi no centro, chegou na loja. Vocês não imaginam o preço da máquina que o homem queria. Ele disse: mas meu filho, eu não posso pagar esse preço por essa máquina. Ele disse: não, eu divido para o senhor. Divido. Aí Emmanuel chega perto dele e diz: divida, Chico. Pensa em 3 encarnações. Emmanuel sempre foi duro. Aí ele disse: tá bom, eu vou levar a máquina. Eu estou devendo. Eu prometi a uma pessoa, estou devendo a máquina. Assinou as promissórias e trouxe a máquina. Quando ele entregou a máquina ao vizinho, o vizinho emitiu uma energia tão pura, tão pura. Você sabe aquela frase que nós estamos acostumados a dizer: Nossa Senhora te cubra com seu manto? Ele disse essa frase: Nossa Senhora te cubra com seu manto. A energia que saiu do peito do vizinho eliminou a que estava escura no peito de Chico e fixou a energia luminosa que saiu do peito dele. Olha como é que as coisas funcionam na espiritualidade. Mas você sabe qual é a moral disso? A minha grande preocupação: Chico tinha a Emmanuel, e nós, que só temos a Jesus. Se nós criarmos essa mancha, quem é que vai nos ajudar? Só Jesus, somente. Tá? Então isso, meus filhos, é o jugo leve, é o fardo leve, que Jesus nos ensina a forma correta de maneirar, de aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento. Se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, nós estamos devendo umas 500 máquinas por aí, olha lá. E nós precisamos pagar. Nós precisamos aliviar o nosso peito, que já está tão sofrido, que já tem umas 10 manchas uma em cima da outra. Mas tem um caminho: a casa espírita, oração, vigilância, evangelho, passe e água fluidificada, e pensamentos sempre voltados para o bem, para o amor, conforme Chico praticou. Tá? Então, como eu tenho um assunto aqui para 2 semanas, eu vou ter que encerrar, porque o tempo já disse: chega. Deixar bem claro de que o grande feito de Jesus foi nos ensinar a amar. E não consegue se amar sem perdoar, sem benevolência, sem humildade, sem simplicidade, sem dedicação ao outro. Eu uso a frase de Jesus: amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado.
mês que é o falador prometido parte 2. 2 semanas. Então vamos lá, né, agradecer pelas colocações que Salles fez aqui para todos nós, né? Um dos grandes aprendizados para a gente entender qual o peso da nossa consciência, do nosso corpo, né? Então vamos fazer mais uma pausa para os trabalhos e vou convidar aqui o Dr. Julivan para fazer a prece final para todos nós. Fica à vontade. Caros irmãos, fechemos nossos olhos e vamos ouvir uma modesta prece. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, através de Tu, Senhor, que transmita as forças em nossa consciência e no consciente, para que, no ato de que carregamos ou carreguemos mágoas, rancores, sentimentos negativos, e nos transmita energias positivas para retirá-las de todos nós. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que nos dê força para seguir em frente, cumprindo com nossa missão aqui, enquanto encarnados, em busca da evolução espiritual, através do amor e da paz. Obrigado e graças a Deus. Agora vamos formar uma fila devagar, sem pressa, com boa vontade. E o silêncio, gente, é importante para aqueles que estão lá e os que vão entrar. Então todos tenham um bom domingo. Ele abraço para todos.